Então, Capsu, e nós vamos falar agora das manifestações do 7 de setembro, né? Vocês sabem, a oposição já há algum tempo marcou manifestações para o dia 7 de setembro, que vai cair num domingo, tá? 7 de setembro vai ser um domingo e vai ter manifestações em vários lugares do Brasil. Eu vou estar em Copacabana, espero vocês lá. Quem quiser se encontrar comigo, eu vou estar ali no posto 5, do lado ali da pista, né, do asfalto. Eu chego geralmente 11 horas. 11 horas eu vou estar lá em ponto. Aí depois eu fico um pouquinho por ali, depois eu vou para a manifestação em si, tá? O posto 5 é um pouco afastado da manifestação, justamente porque se tiver muita gente, fica difícil até de se encontrar. Celular não funciona, então é bom marcar ali certinho pra gente se encontrar ali, depois a gente vai pra manifestação, que não tem como encontrar ninguém lá, é uma confusão danada, né? Então já estava marcada há muito tempo essa manifestação. Aí agora, olha só, o Lula está organizando uma manifestação do 7 de setembro contra atos pró-Bolsonaro e contra o Trump também. Está dizendo que é contra o Trump a manifestação do dia 7 de setembro, contra os atos pró-Bolsonaro e coisa e tal. E vamos entender essa coisa aqui, o que o Lula espera com isso, né? Porque é verdade que a gente sabe que a manifestação deles vai ser muito menor. Sempre é muito menor, mas tem uma lógica por trás dessas manifestações do Lula no 7 de setembro. Essa notícia foi sugerida por: se Trump der recompensa, o PT entrega o Lula, sou uma pequena tiraninha do Bostil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o julgamento do Bolsonaro e a ofensiva contra Malafaia impulsionam o 7 de setembro da oposição. O Malafaia está sendo chamado, está sendo perseguido pelo STF exatamente por ter organizado as manifestações do 3 de agosto. Vocês lembram? Eu tive lá em Copacabana também, 3 de agosto, muita gente lá em Copacabana, São Paulo também lotou, no Brasil inteiro lotou as manifestações do 3 de agosto, e o Alexandre de Moraes ficou chateado, considerou que isso é obstrução ao processo. Repara o que eu falo para vocês, o ditador sempre acha que crítica a ele é um ataque à democracia, um ataque às instituições, eu não sei o que lá, porque, né, a instituição é o Alexandre de Moraes, segundo ele, né? Na visão dele, ele é a democracia, ele é é a mesma coisa que faz o pessoal de Cuba, cara, impressionante, né? O pessoal de Cuba também, quando teve aquelas grandes manifestações em Cuba contra o governo tirânico lá do Dias-Canel, que ele falava, não, porque são manifestações imperialistas contra a soberania de Cuba, e não sei o que lá, e que estão atacando as instituições democráticas cubanas. Sim, eles dizem que Cuba é uma democracia, tá? Não, eu não falo de sacanagem, não, eles falam mesmo sério, eles acham que falam sério, mas é aquilo que eu falo para vocês. O que diferencia ditadura de democracia no final das contas? O que diferencia não é o nome todo mundo dá. A Coreia do Norte diz que é uma democracia, República Popular Democrática da Coreia do Norte. Cuba diz que é uma democracia. O que diferencia é justamente quando você pode criticar as instituições, quando você pode virar e falar, olha só, o Flávio Dino é um gordo do caralho, um rocambole do inferno mesmo, que não merecia estar no STF. O Alexandre de Moraes é um aeroporto de mosquito de merda que não deveria estar lá também. Quando você pode fazer isso, você está numa democracia. Se você não pode fazer isso, e aqui no Brasil eu faço isso porque eu sei que eu sou pequenininho, que eu passo debaixo do radar, se eu fosse um pouquinho maior, se isso chegar no ouvido do Alexandre de Moraes, eu estou fudido. Mais dia, menos dia, eu vou estar fudido mesmo, eu sei disso. Ou seja, quando você não pode fazer isso, esse é o problema. O Malafaia é grande, o Malafaia chamou a manifestação, criticou o Alexandre de Moraes, criticou o STF. Ah, não pode, está atacando as instituições. Estamos já numa ditadura, né? Mas então, a gente sabe que a manifestação vai ser grande no dia 7 de setembro. Lembra que já vai começar o julgamento do Bolsonaro no dia 3, dia 2 ou 3 de setembro, né? Na semana do dia 7 de setembro vai começar o julgamento do Bolsonaro. Estão correndo pra caramba, porque eles temem que o Fux vai pedir vista e não sei o que lá e coisa e tal. Então vai ter manifestações enormes no dia 7 de setembro, no domingo, né? Que vão ser enormes, vão. Agora, aí o Lula resolveu sair com essa. O PT de Lula organiza mobilização para o 7 de setembro contra atos pró-Bolsonaro. Manifestação deve ocorrer em todos os estados, com apoio de outros partidos da esquerda. Então aqui, o Partido dos Trabalhadores anunciou que prepara uma mobilização nacional para o 7 de setembro, em resposta a atos previstos por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Informações são da CNN, né? As manifestações convocadas pelo PT para o 7 de setembro devem envolver outros partidos da esquerda. Segundo a direção do partido, o objetivo é transformar a data em um momento de expressão, compreensão e conscientização contra o tarifaço do governo americano, contra Donald Trump, não sei o que lá. Ou seja, o que o Lula está querendo fazer com essa história?
Qual que é o medo do Lula? Vão haver manifestações enormes no Brasil no dia 7 de setembro. Todo mundo sabe disso. Manifestações enormes contra o Alexandre de Moraes, contra esse governo de merda que está acontecendo aqui. E aí vai aparecer nas manchetes dos jornais lá fora, ó, brasileiros em grandes manifestações contra o Alexandre de Moraes e contra o Lula e a favor do Donald Trump e não sei o que lá. Aí as manifestações do Lula vão ser muito menores. Sempre são muito menores. São manifestações ridículas, pequenininhas. Aí os jornais lá fora vão poder fazer grandes manchetes dizendo assim, ó, manifestações contra e a favor Trump, contra e a favor do Bolsonaro, contra e a favor do Alexandre de Moraes. Eles não vão explicar, não vão chegar no detalhe que a manifestação a favor do Trump, a favor do Bolsonaro é monstruosamente grande e a manifestação contra o Bolsonaro é pequenininha. Mas a manchete vai estar manifestações contra e a favor, entendeu? É por isso que eles estão marcando essas manifestações. Então, uma coisa muito importante também é o seguinte, muito jornal estrangeiro, aqui no Brasil a gente sabe, verde e amarelo é a cor do Bolsonaro, é a cor da direita, né? A esquerda fica fingindo que não, que a gente vai usar verde e amarelo também, não sei o que lá. Existe o risco de jornais estrangeiros usarem a imagem da manifestação pró-Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes a favor do Trump para dizer que são manifestações contra o Trump, manifestações nacionalistas brasileiras. Olha só, os brasileiros se manifestando contra o tarifaço do Trump, todo mundo vestindo a camisa da seleção e coisa e tal. Veja, aqui no Brasil a gente não faria esse erro. Todo mundo aqui no Brasil sabe que a camisa da seleção é nossa, né? O Lula de vez em quando tenta usar, mas sempre aquele negócio, meia dúzia de pessoas com a camisa do Brasil, o resto tudo com camisa vermelha, porque eles são petistas mesmo, são de esquerda. Eles vão tentar ir com camisa verde e amarela também, tá? Justamente para dar essa ideia, né? Que é tudo a mesma coisa. Então é muito importante a gente lembrar que nós somos a favor do Trump, se levar cartazes, levar coisas dizendo que somos a favor do Trump, somos a favor, somos contra o Alexandre de Moraes, a favor do Bolsonaro, a favor do Trump, a favor da anistia por 8 de janeiro. Por quê? Porque jornais estrangeiros podem fazer confusão, achar que uma coisa é a outra e outra coisa é a outra, entendeu? Tem muito jornalista na Europa, nos Estados Unidos, né, que não gosta do Trump, né? A esquerda não gosta do Trump em lugar nenhum do mundo. Então, existe uma tentação para eles de um erro, né, daquele errozinho, de fazer aquele erro maroto, de errar. Ah, não, olha só essa manifestação enorme na Paulista aqui, é contra o Trump, é contra o tarifaço, né, a favor do Alexandre de Moraes. Olha como é que eles estão usando a camisa do Brasil para protestar contra uma interferência do Trump no Brasil. Só que é exatamente o contrário, vai ser a manifestação a favor do Trump, a favor do Bolsonaro. Então é muito importante essas faixas, esses cartazes nesse sentido, para não deixar que a imprensa no exterior use as imagens de uma manifestação como sendo da outra. Eles vão ter uma tendência enorme a fazer isso. E o Lula vai conseguir isso que ele quer. O que ele quer são manchetes desse tipo. Manifestações contra e a favor, não sei o que lá. Ou seja, essa estratégia deles aqui é uma estratégia desesperada. Por quê? Porque só funciona para fora. Tá? Aqui no Brasil, todo mundo sabe que as manifestações grandes são as manifestações do Bolsonaro. As manifestações pequenininhas são as do Lula. Sempre é assim, né? A manifestação do Lula vai ser ridícula perto da manifestação do Bolsonaro. Mas quando os jornais botam lá para fora, e eles têm uma preocupação muito grande com isso, nesse momento eles tentam convencer que o Trump está errado ao pressionar o Alexandre de Moraes e não sei o que lá, e não está errado. O Alexandre de Moraes é mesmo um violador de direitos humanos, deixa claro isso a cada dia que passa, com cada decisão absurda que ele toma. E no final das contas, vão tentar usar isso na propaganda. Então esse é o motivo. Eles sabem que a manifestação do Lula no dia 7 de setembro vai ser muito menor do que a nossa, mas eles vão fazer isso por causa da manchete do jornal, só para os jornais lá fora poderem dizer manifestações contra e a favor Bolsonaro. É como se fosse a mesma coisa, como se tivesse o mesmo tamanho, e não tem. São manifestações enormes a favor de Bolsonaro e meia dúzia de gato pingado pago por sindicalista falando a favor do Lula ou contra o Bolsonaro e a favor do Alexandre de Moraes. Não tem jeito, né? Eles estão usando essa estratégia porque estão desesperados mesmo. Porque sabem que aqui no Brasil se joga ao contrário, porque eles vão ver a manifestação muito menor do PT, né? Mas lá para fora dá essa confusão, porque o pessoal lá fora não entende muito bem, não está muito ambientado na política brasileira, acaba confundindo as coisas.